Hello, students! Olá, estudantes! Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua inglesa e a nossa aula de hoje iremos nos dedicar ao estudo da recipe. O que seria uma recipe, professor? Seria uma receita culinária, que é um gênero textual. Então, prepare para vocês. O vídeo vai ser bem curto, só para que a gente associe as características principais de uma recipe. Recipe, na língua portuguesa, é uma receita. Então, vamos lá. Você já deve ter dado instruções a alguém e, portanto, feito uso de um gênero textual muito veiculado socialmente, que é o que a gente vai chamar de texto instrucional. Texto instrucional por passar alguma instrução. Trata-se do texto instrucional, presente nas bulas dos remédios, nas receitas de comida, nas instruções de jogos, nas instruções de como usar aparelhos eletrônicos, de como utilizar novos programas de computador e etc. Então, a gente já percebe que a recipe, a receita, é um tipo de texto instrucional, porque nos dá a instrução e a forma de preparar uma receita. Então, o gênero receita, em inglês, como eu já disse, chamamos de recipe, é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas. Possui os ingredientes, ou seja, as coisas que iremos utilizar, e o modo de fazer, como utilizá-los para fazer a receita, que podem ou não vir indicadas por títulos. Então, a primeira parte apenas relaciona os ingredientes, ou seja, estipulando as quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras, colheres, pitadas e etc. Então, os ingredientes vêm em lista, dizendo exatamente o que a gente precisa para fazer a nossa receita, através do modo de fazer. Como é que a gente vai juntar esses ingredientes, o que a gente vai precisar colocar neles e etc. No modo de fazer, os verbos se apresentam quase sempre no modo imperativo, ou seja, expressa uma ordem ou um conselho, pois essa parte indica passo a passo a sequência dos procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguida para se obter um melhor resultado da receita. No caso, pastéis de forno recheados de goiaba, por exemplo. Às vezes, o imperativo, que é o modo imperativo, que vocês vão ver frequentemente esse modo verbal nas receitas, é substituído pelo infinitivo, como, por exemplo, preparar a massa, misturar com as pontas dos dedos, aos poucos abrir pequenas porções da massa e etc. Mas é comum a gente encontrar um modo imperativo no modo de preparar, no modo de fazer da receita. E quais são, por fim, professor, as características da receita? Elas vão conter um título, dizer qual é a receita que estamos preparando. Normalmente, apresenta uma estrutura constituída de título, os ingredientes que a gente vai precisar e o modo de preparo ou modo de fazer, que é a mesma coisa, são sinônimos. No modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo, como eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de preparo ou de como decorar e servir. A linguagem da receita sempre será direta, clara e objetiva, para que não haja dificuldade, seja o mais simples possível e alcance um público de forma objetiva. Emprega o padrão culto da língua, ou seja, vai vir na língua padrão, na língua formal, uma língua, diga-se de passagem, que busque alcançar o maior número possível de pessoas de maneira direta, clara e objetiva. Pronto, por fim, é isso. Thanks, obrigado por assistir essa aula. É uma aula bem simples, mas é necessário que vocês entendam quais são as particularidades, as peculiaridades e as características do gênero recipe em inglês, que em português chamamos de receita, uma receita culinária que possui instruções e modos de preparo. See you in the next class. Vejo vocês na próxima aula.